Vamos para mais um Pick of the Week, a sessão exclusiva do canal Primeiro Respira, de atualização científica e embasamento de condutas guiadas por evidências. Antes de começar o vídeo, dá um pause aqui e não se esquece de se inscrever no canal, curtir as nossas publicações e ativar as notificações, clicando ali no sininho para você receber as atualizações que a gente traz semanalmente aqui no canal. O artigo de hoje é um estudo multicêntrico envolvendo diversos países do mundo todo, né, que fizeram, então, uma coleta de dados para observar a associação da complacência estática do sistema respiratório em pacientes mecanicamente ventilados com Covid-19 e algumas variáveis como mortalidade e tempo de estadia na UTI. Foi um estudo de coorte observacional retrospectivo, com coleta de dados, então, internacionais, né, para descrever de uma forma abrangente a associação entre a medida da complacência estática com o manejo ventilatório e desfechos de pacientes com Covid-19 em ventilação mecânica admitidos em unidades de terapia intensiva em todo o mundo. Esse estudo, ele analisou pacientes de 351 hospitais, com 53 países envolvidos, possui alguma coleta de dados prospectiva de pacientes que foram admitidos na UTI durante o período de coleta e dados retrospectivos em sua grande quantidade, então, colhidos através do REDCap. Foram estudados 745 pacientes de 22 países que necessitaram admissão na UTI e ventilação mecânica invasiva de 14 de janeiro a 31 de dezembro de 2020. Esse estudo foi publicado agora em junho de 2021. E desses pacientes foram recrutados os que apresentavam pelo menos um valor de complacência estática do sistema respiratório nos primeiros 7 dias da ventilação mecânica. A média de idade era de 62 anos e os pacientes eram predominantemente do sexo masculino, da Europa, América do Norte e América do Sul. Bom, a análise da complacência estática, então, foi analisada, né, foi feita em associação com algumas variáveis demográficas e de desfecho, inclusive do tempo de UTI. Então, nesse gráfico aqui, os autores mostram uma análise de regressão linear dos dias desde o início dos sintomas até o início da ventilação mecânica e a complacência estática do sistema respiratório com base na primeira medição, então, das primeiras 48 horas do início da ventilação mecânica. Esses dados foram ajustados para o índice de massa corporal e a gente pode observar que o número de dias de início de sintomas para o início da ventilação mecânica não foram associados à complacência do sistema respiratório, a complacência estática do sistema respiratório. Em seguida, essa outra análise de regressão linear agora da relação PaO2-FiO2 e complacência estática do sistema respiratório, também com base na primeira medida, né, obtida nas 48 horas do início da ventilação, apresentam, então, com uma interação de gênero e ajustadas, né, para a massa corporal, e a gente não consegue observar nenhuma associação estatisticamente significativa entre a PaO2-FiO2 e a complacência estática. A estratificação, né, foi feita aqui da síndrome da angústia respiratória entre grave, moderada e leve, e vocês podem observar isso pelas cores diferentes aí de cinza no gráfico. Então, na parte superior do gráfico temos a condição mais leve, moderada e severa no final dele, acompanhando o eixo Y. Observando a distribuição da complacência estática por sexo, né, por gênero, com base na primeira medição obtida em 48 horas desde o início da ventilação mecânica,
Vemos os valores médios para mulheres nas barras mais escuras e para os homens, então, nas barras mais claras. E na linha tracejada, a gente pode observar a média para ambos os gêneros. Nesses dados, a gente pode ver, então, uma associação da média mais baixa em mulheres do que em homens. E analisando a associação da complacência estática, também medida, né, nas 48 horas de ventilação mecânica, e o índice da massa corporal, independente do sexo, a gente pode ver nesse gráfico que não existe associação, então, entre a complacência estática e o IMC dos pacientes. Porém, a gente pode observar que o IMC apresentou uma associação com gênero, mostrando-se maior, então, em mulheres do que em homens. Aqui vocês podem observar as mulheres representadas do lado esquerdo do gráfico e os homens do lado direito. Observando, né, a dinâmica da complacência, então, como foi o comportamento da complacência estática nesses dias de internação, nos 7 primeiros dias, a gente pode observar a evolução da complacência estática ao longo dos primeiros 7 dias de ventilação mecânica. Esses dados também são ajustados pelo IMC. E em cada dia, o número de pacientes analisados, então, está relatado aqui nos parênteses. Vocês podem ver, esse artigo também está disponível lá no Telegram, para quem quiser observar de uma maneira mais detalhada. E o que a gente pode observar, né? Que a complacência do sistema respiratório, ela variou durante os primeiros 7 dias de ventilação mecânica nesses pacientes. Então, houve aí uma modificação do comportamento da complacência durante esses primeiros 7 dias de ventilação mecânica. Quando a gente observa, então, a associação da pressão de platô inspiratório das vias aéreas com a complacência estática, esse modelo, então, que também é uma análise linear, né, misto de associação da complacência do sistema respiratório e da pressão inspiratória, platô inspiratória das vias aéreas, nos primeiros 7 dias de ventilação mecânica, a gente pode observar que, esse modelo mostra, então, uma associação significativa entre a complacência respiratória e a pressão de platô nas vias aéreas, né? Mas com base na previsão do modelo, a pressão de platô das vias aéreas permaneceu predominantemente abaixo de 30 centímetros de água durante esses 7 dias de internação. Nesse gráfico, nós temos várias medidas, então, de função ventilatória. Então, vocês podem observar a PaO2-FiO2, a PaCO2, o PIP, o volume corrente, a driving pressure e a FiO2, nesses pacientes, todas fazendo associação, então, com a complacência estática. E a gente observa que a complacência estática, então, do sistema respiratório, ela foi associada a PaCO2, ao volume corrente, ao PIP, né? A pressão motriz, então, a driving pressure, e a PaO2-FiO2, mais uma vez aqui nessa análise, se mostrou uma não associação, então, com essa complacência estática, tá? Bom, a relação entre, né, a pressão arterial, parcial arterial de oxigênio e a fração inspirada de oxigênio, PCO2 e PIP, que é a pressão positiva inspiratória final. Bom, e esse último gráfico que eu trago aqui para vocês, talvez seja o de respostas mais importantes, finalizando, então, os resultados desse artigo, que mostra, então, uma análise de risco proporcional de Cox, que demonstrou que a idade, a presença de doenças cardíacas crônicas, né,
foram os únicos. Bom, e esse último gráfico que eu trago aqui para vocês, que seria com resultados mais visivelmente significativos em termos de aplicabilidade desses dados no nosso conhecimento e nas condutas, né? Seria, então, essa análise do risco proporcional de Cox, que demonstrou que a idade e a presença de doenças crônicas cardíacas foram os únicos fatores basais associados ao risco de mortalidade em 28 dias desses pacientes. E, além disso, a idade, o gênero masculino, o IMC e a complacência estática foram associados com a chance de ter alta da UTI nos primeiros 28 dias de internação. Dessa forma, né, os autores concluem, então, que a mensuração, né, o valor da complacência estática do sistema respiratório nas primeiras 48 horas de ventilação mecânica não é influenciada pelo tempo do início dos sintomas que levaram à necessidade desse suporte ventilatório. A redução da complacência estática pode ocorrer na primeira semana pós-intubação. A complacência estática é relacionada com a probabilidade de alta da UTI em 28 dias, então um fator prognóstico de alta nos primeiros 28 dias na UTI. E a complacência estática não é, apesar de ser um valor limítrofe, né, uma relação bem limítrofe, ela não é fortemente associada com a mortalidade dos pacientes internados na UTI nesses primeiros 28 dias. Então é isso, pessoal. Nos sigam nas nossas redes sociais, né? Estamos aqui no YouTube, temos nosso perfil no Twitter, o nosso canal do Telegram, onde todos os artigos são disponibilizados, os artigos que a gente fala aqui, né, nesse Pick of the Week. Temos o nosso e-mail e os Instagrams, meu, que é o do grupo Inspire.Físio, e do professor Pedro Dalago. Então segue a gente lá, entre em contato e não esquece de curtir o canal aqui do YouTube e ativar as notificações. Um bom restinho de semana para vocês.